Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se e se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais. E agora vai entrar um assunto aqui que é muito especial. Você já parou para pensar por que algumas pessoas engordam mais do que outras, mesmo mantendo o mesmo tipo de alimentação? Interessantíssimo, dona Isa. Muito interessante. Mas pode parecer injusto, mas a forma como o corpo ela ganha peso depende muito do metabolismo, e é para falar sobre isso que nós conversamos agora com o gastroenterologista Bruno Sander e Alina Rezende, que é psicóloga especialista em emagrecimento. Gente, difícil essa pergunta, né? A pessoa, uns engordam mais, outros menos, comendo a mesma coisa, aquele que come, que engorda, por que tem que ser eu? Por que disso? Como que o metabolismo funciona e a mente funciona nessa história? Pois é, bom dia a todos. Bom dia. Bom dia. Inicialmente, é importante enxergar o emagrecimento também como sempre uma questão de matemática. Por que a pessoa perde ou ganha peso? Porque ela ingeriu menos ou mais calorias do que gastou ao longo do dia. Dito isso, eu acho importante, às vezes a gente compara a alimentação de duas pessoas, mas ao longo do dia, as atividades que cada uma daquelas duas pessoas fizeram foram bem diferentes. Coisas simples, às vezes se locomover no trabalho, subir ou descer escada, quantidade de massa muscular que cada pessoa tem, isso influencia muito. Sexo, nesse sentido, coitada, a mulher é um pouco mais prejudicada do que o homem, porque a mulher tem menos massa muscular, produz muito menos testosterona do que o homem. Essa é a tristeza das mulheres, né, Exatamente. Serginho? Então, nesse sentido, a mulher, a mulher ela retém mais gordura com mais facilidade do que o homem. Então, essa é diferente de gêneros, por exemplo. Doutora, você está falando aqui para nós de pessoas em quadros normais, né? Então, assim, se eu como mais, eu vou absorver mais, né, gordura, se eu guardar mais caloria. Se eu faço mais exercício e tenho uma alimentação equilibrada, eu também vou perder essas calorias. Existem outros fatores que vão interferir nisso também. Tem fatores biológicos e existem fatores psicológicos também. Eu queria saber a respeito desses fatores psicológicos, né? Você é especialista nessa área mesmo. Isso. O que eu observo muito no consultório, qual que deveria ser o papel da comida, né? De nutrição e de primeiro paladar. Mas a maioria das pessoas, elas tiram a comida desse lugar e colocam no lugar de falta de afeto, de saudade, de alegria, de tristeza. Então fica tudo misturado, né? Eu falo que o papel da psicologia é fazer o paciente trabalhar esses sentimentos, entender esses sentimentos, colocar esse sentimento em cada lugar, porque daí a comida vai voltando para o lugar de nutrição. Só que tem um outro fator também, que é o comportamental, né? São hábitos errados que a pessoa cria desde lá da infância, desde que é bebê. Né? Isso vai criando um comportamento cerebral fixado, errado, né? Como se o cérebro entendesse que todos os sentimentos fossem fome, como forma de gratificação. Né? Então, a gente ajudar o paciente a desconstruir esse comportamento, o tanto que é difícil isso, mas é possível, né? Através da repetição, através de uma equipe multidisciplinar de apoio, né? Porque a obesidade ela é uma doença multifatorial, né? Ela envolve a parte comportamental, física, né? Ela envolve a parte cultural, né? E ela tem muito afeto envolvido com a comida, né? Então, se a gente ajuda o paciente a entender isso, né? E a entrar em contato com esse corpo mesmo, o que está acontecendo comigo? O que está por trás dessa comida? Como está meu casamento? Como está minha vida, né? Porque a comida, a gordura, ela serve como proteção. Ela vira uma fuga, ela assim, vira né? fuga. Tudo que a pessoa vive, ela joga na comida, Então, né? Como uma saída aí. Direta ou indiretamente, um prazer. E ela serve como ganho secundário, né? Por exemplo, a pessoa está gorda em casa, né? Acabou de separar. Vamos sair. Não, eu tô gorda. Né? Então, tem muito um ganho secundário em cima disso, né? E eu estava conversando com o Dr. Bruno, eu percebo muito isso com os meus atendimentos, que é o seguinte, quando o paciente tem um desejo inconsciente, ele parte para a ação, realmente ele quer emagrecer. É muito diferente daquele paciente que, eu quero, mais ou menos, né? Eu vou fazer dieta segunda-feira. Isso, né? É uma meta. É o dia das dietas. É uma meta ou uma desculpa? Isso, né? E não existe milagre, é um tratamento sério, né? Uma mudança de comportamento que requer tempo.
né? E requer o desejo de querer mesmo, né? Entrar em contato com esse corpo. Muito bem. Agora, queria perguntar para vocês. A Isa falou assim, numa situação normal. Queria que vocês falassem para a gente sobre uma pessoa numa condição assim de estresse. O que esse estresse, a liberação ali do cortisol, o que isso promove até na questão do metabolismo ali diante aí das comidas, desses prazeres. Sim, por exemplo, o estresse, uma pessoa em situação de estresse, normalmente a maioria delas tende a ter um apetite aumentado, porque no estresse o corpo quer tentar guardar, ele precisa de um aporte calórico naquele momento, um aporte glicêmico, ele precisa aumentar o índice glicêmico naquele momento, porque o estresse, o nosso corpo não sabe se naquele momento nós vamos precisar usar energias. Então, uma pessoa sempre ansiosa, sempre estressada, ela tende a comer muito mais, principalmente sem sentir fome. Ela tem vontade de comer, mas ela não tem fome. Isso é uma coisa interessante também. E com isso ela vai reter mais energia através de gordura. A gente está falando... Por favor. Pode falar. E um dos grandes motivos da pessoa comer tanto é a questão da ansiedade, né? O que acontece com a ansiedade? Como é que se dá a ansiedade? São pensamentos que a pessoa tem durante um dia ou por um período, que a gente fala que são pensamentos automáticos, que são transformados no pensamento sabotador inicial, que daí vem a ansiedade, porque o paciente não consegue, as pessoas em geral, não conseguem resolver aqueles pensamentos, né? E aí isso serve como impulso que serve de gatilho para o ato de comer, né? E é isso. Entendi. Agora, Isa, só para a gente privilegiar um dos nossos telespectadores, é tem a Irene, aí? lá de Mariana. Ela nos ligou e ela está dizendo assim, ela come muito pouco, pratica exercício físico e ainda assim ela não está vendo um resultado na perda de peso ali. O que a gente pode falar assim para a Irene, a grosso modo, nesse contexto? A primeira coisa a ser analisada no caso da Irene é o seguinte, qual que é o excesso de peso que ela tem? Quanto menor o excesso de peso, ou seja, quanto menos quilos você está acima do seu peso ideal, mais difícil é de perder aquele peso. Um exemplo, um paciente que tem que perder 30 quilos e outro que tem que perder 5 quilos, aquele que só faltam 5 quilos para serem perdidos, é um pouco mais difícil para ele eliminar aquele resto de gordura. E se ela já vem de uma dieta restritiva há mais tempo e com um exercício físico constante, o corpo dela tende a equilibrar ao longo desse tempo. Então, no caso desta Irene específica, talvez o ideal seria que ela mudasse o tipo de alimentação sem deixar de fazer exercício físico, se alimentar com mais frequência, com intervalo máximo de 3 horas entre as refeições, que é uma coisa que não resolve, é um erro comum que eu vejo com as pessoas, é ficar em períodos prolongados sem se alimentar. Então a questão não é comer muito ou pouco, é comer certo. Exatamente. Que aí deve ser o que deve estar acontecendo com a Irene, isso. né? Comer e na certo, frequência certa. Isso. E uma coisa que ele falou que eu achei muito interessante, Serginho, é essa questão de às vezes ter que alterar aí essa dieta ou até mesmo os exercícios físicos, porque o corpo ele acostuma, né? E às vezes a gente vê um resultado por um período e depois não vê mais. Sim. Mas é por esse equilíbrio que você falou que o corpo busca, né? Até a questão de academia, por exemplo. Por que a pessoa tem que trocar a ficha de academia sempre? Porque o grupo muscular que ela está trabalhando, ele se acostumou, se adaptou àquele exercício, ela precisa trocar o grupo muscular. Pois é. A mesma coisa. A pergunta que não quer calar é quando a amiga vai no nutricionista, aí ela faz aquela dieta lá e você copia a dieta da amiga. Isso funciona, doutor? No início, toda dieta que é uma dieta restritiva tende a ajudar o paciente a iniciar uma perda de peso, a grande maioria. Mas não quer dizer que resolveu no primeiro mês, no segundo mês vai manter, vai continuar resolvendo. Não é dessa forma. E às vezes 2 pessoas diferentes fazem a mesma dieta da mesma forma, sem colocar nem tirar nada. Um vai ter uma perda de 5 quilos e outro uma perda de 2 quilos. Isso depende de fatores genéticos, isso depende de metabolismo, isso depende da quantidade de atividade física realizada ao longo do dia. Então, não existe essa questão de falar, não existe uma dieta global, não. Existem dietas específicas para cada caso. Sim. Nós somos seres únicos, então não adianta, não é uma receita de bolo para todo mundo.
Uma outra pergunta que nos chega aqui, lá do Mato Grosso do Sul. Bom dia, pastor, sou de Corumbá. Tenho 2 filhos. O de 10 anos tem, há 2 anos, diabetes tipo 1. Toma 3 vezes insulina por dia. E o outro, 7 anos, 55 quilos. Já o colocamos em academia. Ficou 8 meses no taekwondo. Não perdeu 1 quilo, manteve o peso que tinha. Agora, devo colocar de novo? Uma pergunta. Devo colocar de novo em academia? Ele come de tudo. Adora maxixe, quiabo, come bem. Retirei as massas, cortei pão, uma vez por semana pizza. O que fazer? Aqui tem essa. Sim, nesse caso ele já fez uma coisa muito boa. Ele iniciou a atividade física. Mas aqui parou. Aí ela está perguntando se deve colocar de novo. Sim, deve. Deve retornar sem dúvida nenhuma e principalmente avaliar o tipo de alimentação, porque o irmão dele tem diabetes tipo 1. Então, essa criança, se for uma criança obesa, ele tem uma grande chance de propensão a desenvolver diabetes tipo 2, no caso desse outro de 7 anos. O menor. O de 7 anos. Agora, Alina, você acha que pode ter algum fator psicológico nisso aí? Olha, a criança, ela aprende muito por imitação. Né? Então não adianta os pais querer que ela coma de forma muito saudável se eles não fazem isso, se eles não fazem atividade física, se eles bebem demais, né? E outra coisa, passar para a criança a comida como se ela fosse rotina mesmo, não dá tanta importância de afeto para a comida. Sabe aquela coisa do aviãozinho? Menino, você tem que comer. Se você não comer, você vai ficar doente, sabe? Porque, poxa, a pessoa mais importante da vida dele está falando que a comida é muito importante. Então, ele vai construindo, né, uma questão cerebral. Nossa, minha mãe falou que a comida é mais importante. A criança, quando ela quer comer, ela vai e procura o alimento, né? Então, prestar muita atenção, né, nessa questão do comportamento mesmo familiar, né, em relação à comida. Sim, eu tô com uma dúvida aqui, porque a gente vê muitas pessoas que são magras, assim, né, a gente está falando de gordura aí, de estar acima do peso. Então, vamos imaginar uma pessoa magra. Estar magro é sinônimo de saúde? Não, de forma nenhuma. De forma nenhuma. Isso... E nem gordura é sinal de saúde. Isso, com certeza. Exatamente. Eu acho que a gente tem que buscar sempre um meio termo para tudo. As células de gordura são formadas na infância, então que é uma coisa muito comum. Falar, eu tenho um primo que come, bate um prato imenso de comida e não engorda. Então, realmente tem a questão de metabolismo e tudo, mas eu acho que a busca pela saúde, ela tem que vir de uma reeducação alimentar, uma alimentação balanceada, correta, nada dessas dietas restritivas, não pode isso, não pode aquilo. Gente, pode um pouco de tudo de maneira bem dosada. Não existe essa questão de não poder isso ou aquilo. Faça de uma maneira correta e se exercite. É muito simples, parece, muito simples de se dizer, parece ser fácil, mas é difícil de se executar, principalmente nos dias de hoje, onde é oferecido pra gente todo tipo de tentação, de guloseimas e tudo mais, e facilidades. A gente hoje se exercita cada vez menos, porque até para subir e descer o vidro do carro é um botão. A facilidade e o ativismo também, né? Muito trabalho, enfim. Uma questão que eu acho importante colocar para todo mundo que está assistindo, a proibição gera compulsão. Então, dietas muito restritivas, elas funcionam por um período. Elas não funcionam por uma vida inteira, porque o cérebro ele não aguenta. O cérebro ele precisa de sentir prazer. Então, as dietas que a gente emagrece sentindo prazer, aquele cérebro ele vai entender que está tudo bem. Porque se você tira o alimento e proíbe, lá na frente vai gerar compulsão. Então, desmistificar essa questão do milagre, sabe? Essa questão de que, eu vou deixar de comer, eu vou emagrecer. Isso ou que eu vou emagrecer a curto prazo, né? Eu vou emagrecer para o Natal desse ano ou para colocar o biquíni. A gente faz uma bagunça no cérebro da pessoa muito grande, né? E depois para consertar isso é muito pior. E essas dietas da moda aí que a gente encontra nos sites, encontra aí nas redes sociais, nas revistas, nos blogs, essas que nivelam todo mundo. Quais são os riscos, quais são os efeitos dela,
para o nosso organismo e também para a nossa mente. Essas dietas, elas podem até ser usadas durante um intervalo de tempo mais curto. O que não pode ser feito, por exemplo, uma pessoa quer fazer uma dieta rica em proteína, faça durante um intervalo de tempo curto. Se mantiver essa dieta desta forma, restritiva, sempre com proteína durante um intervalo longo, a chance de desenvolver problemas renais, por exemplo, é muito grande. Não é porque um fisiculturista que tem um corpo perfeito, aquele padrão de beleza, faz essa dieta, que para você aquela mesma dieta vai resolver da mesma forma. Então essa questão de dividir por grupos sanguíneos, por DNA, por tanta coisa que eles inventam, não é receita de bolo. Cada pessoa é individual. Eu sou muito a favor de um acompanhamento individual de cada paciente por um nutricionista, por um nutrólogo, se for o caso, mas precisa ser individualizado sempre e nada restritivo, nada que limite o paciente, falar isso não pode de forma nenhuma. Hoje uma coisa que eu vejo que está na moda, o paciente não pode ingerir lactose, ele não tem intolerância à lactose, verdade. Por que ele não pode ingerir a lactose? Sabe, são coisas que chegam até mim que eu fico procurando. Não existe até então nenhuma evidência científica desse tipo de dieta, que é um exemplo da lactose. Outro exemplo, glúten. O paciente não tem doença celíaca, por que ele não pode ingerir glúten? Mal para o organismo dele? Não existe evidência científica que isso faça mal. Existem muitas dietas da moda realmente, mas não quer dizer que vão resolver. O que eu observo que essas dietas às vezes ajudam é porque o paciente, quando inicia uma dieta da moda, o paciente ele quer fazer alguma mudança, então ele acaba mudando o hábito. É uma decisão emocional. Exatamente. Ele começa a mudar o hábito alimentar e isso é uma coisa boa. Por isso que eu incentivo iniciar, mas não manter. E até porque essas revistas, às vezes elas colocam a moda, né? O ovo uma hora é vilão, outra hora ele é o mais saudável. Você falou do leite, tem que tomar leite por causa de cálcio, mas daqui a pouco você não pode tomar por causa de intolerância, ou porque nós somos os únicos mamíferos que tomamos leite adulto. São tantas coisas que vão se falando que a gente que só assiste fica muito à mercê dessas informações. Então a importância mesmo de você estar sendo acompanhado por uma pessoa que de fato entende. Como é que é essa questão do... E só dentro disso, e gera também talvez essa compulsão, até pelo tipo de modelo que se apresenta. Com certeza. Quem está ali vendendo aquela receita, quem está ali anunciando aquele milagre, é uma mulher muito bonita, é um cara muito fortão, e todo mundo, é ali que eu vou chegar. Tem esse efeito também, né? Sim, mas é aquele querer se espelhar no outro, se enxergar, que eu acho que a doutora Halina vai saber explicar muito melhor essa questão psicológica. Né? Essa questão da mídia é uma coisa bastante séria, né? Inclusive entre as adolescentes, né? Tanto é que a anorexia nervosa tá aí, que é uma doença psiquiátrica seríssima, né? A própria compulsão alimentar, que é gerada muitas vezes por essas dietas restritivas, e a bulimia, né? Muitas vezes a bulimia, né? A pessoa come e vomita com medo de engordar, né? Querendo alcançar um corpo inalcançável, né? Porque muitas pessoas trabalham com o corpo e aí vivem para isso, só que pessoas normais não, né? Elas precisam do corpo para se movimentar, um corpo bacana, né? O que eu falo muito com os meus pacientes, vamos aprender a relacionar com a comida de uma forma saudável, de uma forma, assim, vamos fazer as pazes com essa relação, sabe? Porque ou odeia demais a comida ou ama demais, né? Vamos manter a comida como se fosse rotineira, como se fosse um combustível diário de um pequeno prazer, né? Que serve para ela se locomover, de resolver as questões com ela. Agora a comida se torna uma coisa tão importante que... O centro da vida. É o centro da vida. A pessoa começa... Eu falo que existe o mundo da comida e o mundo real. Né? Qual que é o mundo da comida? A pessoa levanta pensando naquilo e dorme pensando naquilo. E aí ela não entra em contato com as suas questões. De medo, de relacionamentos que não estão bacanas, de questão financeira difícil, de relacionamento de pai e mãe, de namorado, porque é muito mais fácil abrir a geladeira e comer, né? Então, vamos para o mundo real, né? E quando você começa a resolver isso, o mundo da comida, né, vai ficando muito abaixo, que é muito, né? Sim, existe aquela pessoa que também fica muito na academia ali preocupada, né? É uma doença. Com certeza, né? Porque
poxa, e os meus sentimentos, e os meus comportamentos, a forma como eu ajo com a vida, isso não o meu corpo é mais importante que isso? Né? Porque essa capa protetora que é o corpo, ela serve como proteção para um tanto de coisa. Né? Então, se ela estiver mais legal, se ela estiver, né, mais sarada, né, o outro vai gostar de mim só por isso. Aí eu não me mostro realmente como eu sou. Né? É uma identidade falsa. Né? A pessoa não vai na sua identidade verdadeira, estabelece ali uma capa. Isso, né? E por isso, mas tudo buscando uma aceitação. Isso, né? Eu vejo as pacientes adolescentes, elas relatarem muito, porque ele não vai gostar de mim porque tem a mais magrinha. Né? Eu sou gordinha. Né? E aí se fecha no mundo mais da comida, né? Isso vai gerando mais e mais compulsão. Né? Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se e se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.